E vem conferir a crítica do filme Inuyasha e a espada que domina o mundo. E voltei a fazer críticas agora do filme de Inuyasha. Afinal, há um tempo atrás eu fiz a crítica do primeiro e do segundo filme aqui no canal. E se você tem interesse, vale a pena ir atrás. E agora voltando, terminando sobre o terceiro filme e o que faltou ainda. O primeiro filme que é o sentimento que transcende o tempo. O segundo que é o castelo dentro do espelho. E agora a espada que domina o mundo. Além disso, vale destacar o mangá de Inuyasha e também o anime. Tem algumas opiniões aqui no canal, principalmente o anime. Anime esse que vale destacar, passou aqui no Brasil e fez muito sucesso, tanto no Cartoon Network como também na Globo. E bom, sentimento que a espada que domina o mundo, na verdade, que é esse terceiro filme, eu acho que ele tem pontos muito positivos e ele é um bom filme, um bom entretenimento para quem gosta do universo de Inuyasha. Não acho que ele é excelente, mas para quem gosta de uma aventura divertida no universo de Inuyasha, que vai expandir um pouco o universo, eu acho que é uma boa pedida para você. Porque normalmente, quando você pensa em filmes de anime, antigamente, no começo dos anos 2000, até um pouco mais para trás, eles eram praticamente episódios fillers longos. Hoje em dia, os filmes de anime, eles foram para outro caminho. Eles foram para um caminho muito mais de contar arcos fechados do mangá. Então, a partir daí, o filme tem uma relevância para a obra principal. Antigamente não era assim. Ele era um episódio criado para poder vender dinheiro. Então, muitos filmes acabavam sendo caça-níquel. Muitos filmes acabavam sendo esses filmes que eles só querem dinheiro e não pensam tanto na qualidade. Alguns saíam bons. E para mim, esse é um fator que Inuyasha, a espada que domina o mundo, acaba trazendo. A introdução do filme, ela é sensacional. Eu gostei muito de como apresenta a origem do Inuyasha e também o nascimento dele e também apresenta um pouco do pai do Inuyasha, quando ele luta contra o Sesshomaru e logo depois que ele tem sua luta mais definida, que faz com que ele se machuque para morrer, ele vai tentar salvar sua mulher. A introdução é muito boa, muito bem feita, muito bem animado e ao mesmo tempo mostra muito bem a relação do pai do Inuyasha com ele, com o Sesshomaru. Sesshomaru, que tem muita importância nesse filme. No primeiro e no segundo filme, Sesshomaru aparece muito como um personagem secundário, porque todo mundo sabia que quando o anime existia, o Sesshomaru era um personagem muito querido pelos fãs. Então o que os filmes faziam? Colocavam uma ceninha de ação dele só para os fãs ficarem felizes, mas ele em si não tinha participação direta na história. Aqui não, aqui ele tem uma função na história e muito importante. E a relação dele com o pai nesse começo é interessante para já mostrar como vai ser a dinâmica dele com o filme. Afinal, a relação do Sesshomaru com o pai fez com que ele se transformasse no que ele se transformou. Alguém que é orgulhoso, alguém que é o yokai puro. E a partir daí depois a gente conhece o Inuyasha. Então eu gostei muito da sequência de ação, da sequência inicial, da animação e a motivação que tem ali. Depois o filme começa. E o filme vai focar na espada do pai do Inuyasha. Essa espada, que ela foi selada há muito tempo pelo seu perigo, ela acaba tendo uma aversão e acaba conseguindo soltar por causa do Poço das Almas. Não vou falar a partir daí, por causa que aí vai ser spoiler, mesmo que o filme seja antigo, não tenha grandes spoilers, é legal ir assistindo tendo surpresas. E eu acho que os pontos positivos desse filme fica primeiro, a forma que eles escolheram para contar essa história. Porque para mim essa história é uma história que expande bastante o universo de Inuyasha. Inuyasha é uma daquelas obras que eu acredito que se encaixa bem existir filmes, porque dentro das busca da joia de 4 almas, você consegue perceber que existe como se fazer episódios fillers ali, introduzir algumas coisas para acrescentar no universo. E aqui isso acontece, num dos pontos mais importantes de Inuyasha, que são suas espadas, a dele do Sesshomaru, a Tessaiga e a Tesseiga. Porque quando você pensa nessas duas espadas, elas até têm um desenvolvimento ao longo da história. Quando chega mais pro final, elas se envolvem bastante na história principal, mas você consegue colocar uma espada a mais, que é o do pai deles, que também tem muita relevância. O pai deles é para ser mais forte que os dois até certo ponto. Então a partir daí, colocar a espada do pai como a grande inimiga do filme é interessante para expandir e desenvolver mais o universo de Inuyasha. Então isso eu acho muito legal. Eu gosto bastante do conceito da espada, gosto bastante de como ela era tão forte que só o pai deles conseguia controlar, e ele tinha domínio dela. Também gosto muito de como ela desenvolve mais as outras espadas, que muitos são construídas através de alguns
características do pai. Então a partir daí você vê como tem uma expansão de mundo interessante. Como você vê que o Inuyasha, até hoje em dia, eles poderiam continuar a obra, eles até continuaram com as filhas do Sesshomaru, também com a filha do Inuyasha, que você vê que o universo é rico. Ele tem muitas culturas dentro do universo de Inuyasha, tem uma religião própria dentro do universo. Você pode desenvolver e trabalhar muito bem um universo muito rico do Inuyasha, sem o Inuyasha às vezes. E essa parte da espada, essa parte como eles mostram isso, acrescenta o que eu estou falando. Então a partir daí eu gosto da ideia do filme, eu acho que essa história é interessante, ainda mais que ele liga o Sesshomaru com o Inuyasha. E aí entra outro fator interessante. Quando tem Sesshomaru, quando tem Inuyasha, tem grandes lutas em Inuyasha. E aqui você consegue perceber isso, porque a animação é muito boa. Ela é muito boa em relação às fluidez das sequências de ação. Acho que elas são boas, são bem feitas. Nem sempre é tão fluida como poderia ser, até porque esse filme, se reparar, teve um orçamento menor que o primeiro e o segundo. A animação em si é menor que os dois primeiros pelo orçamento. Mas algumas sequências de ação eu gosto bastante, principalmente menos pela fluidez e mais pela forma como eles conduziram as sequências, em questão da beleza das sequências. Quando um filme tem menos orçamento, você pode usar alguns recursos para poder fazer com que a animação tenha uma escuridão um pouco mais nela, mas que acaba tendo menos investimento, entrega uma animação mais rápida e a partir daí isso funciona bem aqui. Eu gosto muito das cores desse filme, com um tom um pouco mais escuro, mas que funciona bem. Principalmente quando o Inuyasha e o Sesshomaru estão juntos e você vê as diferenças de sequência de ação. Num penhasco, numa floresta cheia de árvores, você consegue ver como funciona muito bem. Eu acho que esse é um fator importante. A animação, ela sabia que ela não ia conseguir ter a fluidez total dos outros filmes, ela saberia que tem mais fluidez que um anime normal, então ela entrega perfeitamente na beleza dos cenários e ela usa recursos técnicos para fazer com que a parte narrativa funcione bem e até as lutas funcionem bem em tela. Eu acho que o problema do filme começa a partir daqui, porque pra mim, o primeiro ponto é, a história é muito do Inuyasha e do Sesshomaru, ele fala muito isso. Então você tem que colocar o Sango, a Sango, o Miroki, a Kagome, tudo dentro do filme. Então a partir daí, você vê que eles ficam um pouco deslocados. Apesar de eles terem uma importância, apesar de eles terem, como sempre, que a Kagome no final tem uma importância grande para resolver a história, você vê que esses personagens secundários, eles ficam bem deslocados ao longo do filme. Isso faz um pouco de falta. Outra coisa que faz um pouco de falta é o alívio cômico, porque no Inuyasha você sempre tem um alívio cômico que quebra bastante, aqui também acaba se perdendo um pouco isso. Não que o alívio cômico faça tão falta, mas os personagens secundários fazem. Porque, de novo, no primeiro e no segundo filme, eles têm suas narrativas próprias que são bem desenvolvidas. Aqui, tirando a Kagome, o resto fica muito secundário e a partir daí parece que estão deslocados e quando eles aparecem, parece que tem uma forçação de barra, porque eles têm que estar no filme, porque eles são personagens importantes para a obra principal, então isso me incomodou um pouco. Outra coisa que me incomodou é que eles tinham um potencial muito grande para discutir uma coisa muito interessante no filme e eles jogam de lado, que é a relação Sesshomaru e Inuyasha. Ela começa muito bem com a introdução, depois você vai vendo que eles vão se desenvolvendo, mas a história não poderia se fazer com que os dois sentassem e conversassem como irmãos, porque iria estragar a história principal. Então chega num ponto do filme que parece que é um repeteco de coisas que a gente já viu dentro do próprio filme. Então pra mim esse é outro problema do filme. É um problema de realmente como trabalhou os dois. Eu até acho que eles poderiam ter mais momentos juntos, mais diálogos juntos, mas aqui eles tentam não fazer isso para não estragar a obra principal. Porque se eles conversam, eles vão ter uma relação. Se eles vão ter uma relação, eles podem começar a criar uma amizade ou um amor de irmão ali. E a partir daí isso estragaria a história principal. Então eles começam muito bem, mas quando eles têm que dar um passo a mais, eles não podem por causa da obra principal, então eles ficam andando em loop na história deles. Gosto muito da história do vilão, mas eu acho que o vilão poderia ser mais forte também. Ele tem uma história interessante, a conclusão dele é muito boa, conversa muito com a introdução do filme, mas ele poderia ser mais forte em alguns pontos. Até alguns vilões que ficam em volta dele acabam ficando um pouco genéricos. O filme termina bem e tem uma excelente trilha sonora. Então é um filme que, e narrativamente, ele funciona bem, mas ele tinha potencial para ser muito melhor. Os personagens estão no filme, eles são carismáticos, mas você sente um pouco de volta, de um pouquinho mais deles dentro do filme, dentro da história principal. E no fim, é um filme bom para passar o tempo, mas eu sinto que é apenas isso, bom para passar o tempo. Uma boa parte técnica na sua maioria, em relação a como ficou a parte das cores, como ficou alguma sequência de ação. Você tem uma história interessante, uma premissa boa que poderia ser melhor desenvolvida. Um bom filme e apenas isso. Concluindo, Inuyasha, a Espada que Domina o Mundo, é um filme que ele tem uma introdução muito boa, uma ideia muito boa que poderia ser melhor desenvolvida. Isso não faz com que o filme seja ruim, mas não faz com que ele seja excelente. Para passar o tempo, vale a pena. Mais do que isso, aí ele decepciona. E por isso que eu fecho o filme Inuyasha, a Espada que Domina o Mundo com uma nota 6,5 de 10.
Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Inuyasha, a espada que domina o mundo? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.